Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de calor, né? Que a gente já vê há algumas semanas aqui na parte de física. Eu sei que vocês passaram a semana inteira esperando a aula mais querida, que é a física. Claro que a gente tinha que segurar a audiência, né? Botar na sexta-feira à noite. Mas eu queria agradecer muito a galera que está online aqui acompanhando a gente já esse horário. Eu sei que vocês estão se esforçando. É cansativo, mas sei também que vai valer a pena. Bacana? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa parte de estudo de calor, tá bom? A gente já falou sobre temperatura, vimos o que é temperatura, definição de temperatura. Também vimos a parte de calor. A gente falou que nenhum corpo tem calor, certo? Quando você fala a expressão, eu tô com calor e tudo, é uma expressão fisicamente errada. O seu corpo, ele não possui calor. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, é o fato de você perder ou ganhar calor que faz com que você tenha aquela sensação, né? Quando você fala que está com calor, significa que você está com a temperatura térmica do seu corpo elevada. Olha aí que chique, entendeu? Estou com a temperatura térmica, entendeu? Do meu corpo, ó. O grau de agitação das minhas moléculas está alto. Isso significa dizer que você está com a temperatura elevada, tá bom? Muito cuidado com a situação febril, como a gente já comentou em algumas aulas atrás, certo? Quando você está ali na sensação de ter uma febre muito alta e tudo, isso é perigoso para o nosso corpo. Mas o intuito da nossa aula passada foi falar sobre quantidade de calor, diferenciar aí o estado físico da matéria, quando você tem estado sólido, líquido, gasoso, nessa sensação, e como você tem as quantidades de calor propostas ao sistema. A gente viu que o calor é dividido em duas formas, calor sensível e calor latente. A aula passada foi com ênfase em calor sensível, certo? A gente falou muito sobre parte de calor sensível, como é que funciona um calor sensível, entender que calor sensível não se dispõe à diferença de estado físico, apenas a diferença de temperatura. E hoje a gente vai dar ênfase ao outro calor, que é o calor latente, tá bom? O calor latente que dá ênfase aí à mudança de estado físico, quando você tem ali uma diferença de estado físico, uma passagem de estado físico de um corpo para o outro. Lembrando que a gente está falando de matéria. Se é matéria, elas vão possuir 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. De sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, a gente tem vaporização, dividida em 3 partes, né? Evaporação, calefação e vaporização. De gasoso para o líquido, a gente tem a liquefação, do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. Então, são os estados físicos das matérias e as suas transformações internas, tá bom? O grau de agregação das suas moléculas mudando aí dentro do meu sistema. Bacaninha? Hoje, a gente dá continuidade ao nosso assunto e a gente vai falar sobre calor latente, tá bom? Que é o calor responsável por mudança de estado físico. E é claro que a gente vai fazer algumas questõezinhas, tá bom? Eu sei que vocês estão ansiosos demais para fazer as questões, mas a gente vai guardar lá para o final da nossa aula. E além disso, a gente também vai dar uma olhada nessa aula de hoje sobre gráficos, tá bom? Como é que a gente identifica tudo que a gente viu até agora em um gráfico. Claro que na parte física você tem muito gráfico, você consegue plotar, né? Montar um gráfico de acordo com os estados físicos, e na parte de térmica não seria diferente. A gente também consegue montar, e é claro, a gente vai dar uma espiadinha hoje como é que eu conseguiria montar um gráfico, além de, claro, interpretar um gráfico numa questão. Bacana? Então, vamos adiante, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Tá, o nosso objetivo de hoje, o objetivo de conhecimento, é propagação de calor e o clima, quantidade de calor latente. Hoje a gente está falando de latência de um material, tá bom? Objetivos da nossa aula de hoje é analisar as quantidades de calor latência, compreender constante de latência, o que é isso, tá bom? Que é essa constante de latência de um material, e interpretar a curva de aquecimento e resfriamento, e é nessa parte aqui que a gente consegue encaixar os gráficos, tá bom? O gráfico de uma situação. Então, dentro dessa situação aqui, você vai ter esse meu sistema. Teoria prática, claro, a gente vai dar uma pulada em resolução de questões para saber se você consegue desempenhar uma questão bem feita e tudo. Claro que a gente vai dar uma ajudinha também para que você consiga desenrolar algumas questões futuramente com as próprias pernas, mas nesse primeiro momento eu vou segurar a mão de vocês para a gente conseguir fazer todas as questões, ok? Tá bom, calor latente. Olha aí, nosso exemplo. Uma ferraria é um excelente exemplo de todas as formas de calor que você tiver. Mas, em especial, nesse caso, ele está fazendo um metal, olha aí o metal, virar no estado líquido. Então, ele está fundindo um metal, né? O metal está em estado de fusão. Então, percebam que ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Uma quantidade de calor absurda
muito, muito grande mesmo. Então, percebam que esse cara que está fazendo esse movimento aí dentro dessa serraria, dessa ferraria aí, ele tem todo um aparato especial, né, de equipamento. Ele tem os seus EPI, equipamento de proteção individual. Capacete, uma máscara para proteção aí, um óculos de proteção, luvas térmicas, sem falar de uma roupa extremamente grossa e protetora para que ele não seja afetado por esse calor, ok? Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo ou sistema termodinâmico durante uma mudança de estado físico em temperatura constante. Então, diferente do calor que a gente viu na semana passada, que era o calor sensível, o que ele falava sobre o calor sensível? O cara muda a temperatura sem mudar estado físico. Aqui é o contrário. Olha, o cara absorveu ou cedeu energia térmica, ou seja, absorveu ou cedeu essa quantidade de energia e transitou o calor entre os corpos durante uma mudança de seu estado físico. Então, o que é que mudou? Mudança do estado físico em temperatura constante. Olha aí, muito cuidado com essa característica de você ter uma temperatura constante. A temperatura constante é fidedigna, né? É utilizada dentro daquele meu sistema. Então, quando eu falo de temperatura constante, eu estou falando da quantidade de temperatura analisada pelo sistema. Então, vamos supor, a água pura. A água pura, ela varia em 100 graus Celsius, certo? Ela passa do estado líquido para o estado de vapor, vaporização, quando ela está a 100 graus Celsius. Isso aqui, gente, eu estou falando de água pura. H2O, entendeu? Aquela formulazinha básica que nós sabemos. Então, quando a água, vamos supor, você bota 1 litro de água para esquentar. Na vida real, não é assim, claro. Mas, na parte teórica, é muito mais bonito, porque você tem uma parte muito mais, como é que fala? Muito mais idealizada, né, dentro desse meu sistema. Como você tem uma parte muito mais idealizada naquele sistema principal que eu tenho, o que vai acontecer? Você vai ter um crescimento da temperatura até 100 graus. Chegou em 100 graus, a temperatura permanece constante. A temperatura não muda, e o que vai mudar a partir de agora é a quantidade de agregação das moléculas. Então, sua molécula ela vai deixar de estar completamente sólida ou completamente agregada e vai passar para um líquido. No líquido da água vai esquentar até 100. Quando está em 100, ela está mais ou menos próxima. Ela está variando ali. Quando chega em 100, a temperatura para de aumentar. Então, o que acontece? A temperatura permanece constante agora e as moléculas, as ligações vão começar a romper. E aí você tem uma formação de uma molécula de vapor, de água, que sai flutuando em todas as situações de rompimento entre as moléculas do líquido. Por isso que, por exemplo, quando você abre uma panela, você vê aquele vapor subindo. Se você deixar ela por um tempo, você vai ver que na panela, quando você abre, forma uma água, né, dentro da panela. Você abre a panela, ela começa a suar. Porque o vapor se prendeu ao metal e à medida que o metal foi esfriando, as moléculas voltaram a se agregar. Mas o importante é você entender o seguinte, que o grau de agregação das moléculas respeita essa temperatura de forma constante. Chegou em 100 graus, não muda. O que é que vai mudar? O estado físico. Então, chegou em 100 graus para água pura, líquido passa para vapor. Ah, Matheus, ele vai passar 101, 102, 103? Não, ele vai passar em 100. A partir do momento que ele começa a subir de novo, 101, 102, 103, não tem mais mudança de estado físico. Todo o líquido que eu tinha a 99 graus, em 100, passou para vapor, e se eu subo de novo, 101, 102 para adiante, o vapor que vai estar esquentando. Bacana? Vapor também esquenta. Então, tem essa sensação. Ok? Quando uma substância que atinge sua temperatura de fusão ou ebulição durante seu aquecimento, seu estado físico começa a mudar. Nesse processo, ele continua a absorver calor. Ah, Matheus, se não está mudando temperatura, ele não está recebendo calor. A temperatura não está constante? Tá, mas não é que ele não esteja absorvendo calor. Ele absorve. No entanto, a temperatura dele permanece constante. Isso acontece, pois, ao atingir essas temperaturas,
nas quais ocorrem mudanças de estado físico, todo o calor, olha, que palavra maravilhosa, todo o calor, todo, sem exceção para a substância pura, todo o calor está sendo absorvido pelo sistema termodinâmico. É utilizado para vencer a energia potencial que mantém suas moléculas agregadas. Então, ele está recebendo calor? Tá recebendo calor. Ele não está parando de receber calor. Ah, mas a temperatura dele está constante. Sim, mas é porque ele está usando aquele calor para outra coisa, tá bom? Quando você está recebendo esse calor, você deixa de usar a temperatura para variar, você deixa de usar essa energia para variar a temperatura e começa a variar quem? Começa a variar a quantidade de agregação das moléculas no meu sistema, tá bom? Começa a variar essa agregação aí, ok? A partir do instante que o sistema termodinâmico absorve toda a energia necessária para desagregar suas moléculas, a interação entre elas diminui, indicando que seu estado de agregação mudou. Então, o cara recebeu calor, todo o calor. Recebeu, ó, olha a palavra, toda, olha que palavra linda. Toda a energia necessária para desagregar as moléculas, a interação delas diminui. Ou seja, você deixa de mudar estado físico, você não está mais mudando estado físico. Isso indica que o estado de agregação já mudou de uma forma geral, tá bom? Ele já não está mais no estado líquido, agora ele está no estado de gasoso, né, de vapor. Ou então ele não está mais no estado sólido, ele está mudando para o estado líquido. Após a mudança de estado físico, o calor que era absorvido isotermicamente, essa palavra é linda, né? Olha aí. Gramática agora. Tia Marília acabou de sair daqui. Olha aí. Iso significa o quê? Igual. Termicamente, temperatura. Então, quando eu falo isotermicamente, eu estou falando de temperatura igual. Só que temperatura igual é uma expressão muito feia. Você é chique. O que é que você fala? Temperatura constante. Olha aí. Então, isotermicamente significa classificar aquela temperatura em uma temperatura constante. Continua a ser absorvido pelas moléculas. Então, ele parou de usar a energia para quebrar a ligação. Ele parou de usar a energia para transformar em estado físico. Então, ele vai continuar absorvendo calor, energia. Vai. Para quê agora? Para lhe dar energia cinética. Então, ele está quebrando a energia potencial na mudança de estado físico. Quando ele passa dessa transformação, ele vai para a energia cinética. Esse tipo de calor, que aumenta a energia cinética, é chamado de calor sensível. Então, o que a gente já viu na aula passada. Ele deixa de variar estado físico, começa a variar a temperatura. Quando tem calor sensível. Quando eu tenho calor latente, ele deixa de variar calor sensível e passa a variar calor latente, né? Quando eu tenho mudança de estado físico. Então, se eu tenho mudança de temperatura, calor sensível. Se eu tenho mudança de estado físico, calor latente, tá bom? São duas coisas diferentes. Matheus, eu posso ter os dois ao mesmo tempo? Pode, desde que você não tenha uma substância pura. E a gente, aqui a nível de ensino médio, a gente só faz citar que é possível. Quando você vai para os cálculos, é muito diferente. Vai por mim, é até bem mais difícil. Mas aqui a gente separa. Ou a gente trabalha com um, ou a gente trabalha com o outro. Então, o cara ou vai ter calor sensível, ou o cara vai ter calor latente. Das duas umas, você não tem essa parte de mistura aí, não dentro nesse nosso nível de ensino médio, tá bom? A gente pode até fazer uma questãozinha ou outra para citar, mas um pouco mais na frente, tá bom? Quando a gente estiver dando uma revisada no assunto, tá bom? Mas, por enquanto, você entenda que calor sensível varia a temperatura. Calor latente varia estado físico. Ok? Tá. O calor latente mede a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que ocorra alguma mudança de estado físico no corpo. Por isso, a sua unidade de medida no sistema internacional é o joule por quilograma. Então, é a quantidade de energia joule por quilograma. No entanto, o uso das outras unidades, como caloria por grama, é bastante comum no estudo da calorimetria. Então, esse aqui é o nosso sistema internacional.
joule por quilograma. Outro que pode aparecer, caloria por grama. Não vou mentir para vocês, aqui cai muito, tá bom? Então, prestem atenção que essa parte de caloria por grama pode ser uma parte muito presente nas nossas questões, ok? Tipos de calor latente. Existem 2 tipos de calor: calor sensível e calor latente. Calor sensível, como eu já falei para vocês, é aquele que é transferido entre corpos quando há mudança de temperatura. Então, vou até botar de vermelho aqui, ó. Calor sensível, mudança de temperatura. O latente eu vou botar de roxo. Calor latente, por sua vez, ocorre quando a transferência de calor sem que haja mudança de temperatura. Olha o sem. Bom, ele poderia ter botado de outra forma, né? Poderia ter botado como tendo mudança de estado físico. Deixa eu até anotar aqui, isso é bom para você. Calor latente é quando você tem mudança de estado físico, tá bom? Beleza. O calor latente altera-se para a diferença mudança de estado físico. Confira diferentes tipos de calor latente. Você tem um calor latente de fusão, o LF, e você tem um calor latente de vaporização, o LV, ok? Justamente porque quando você está no estado de fusão, processo de fusão, o que está acontecendo? Eu estou indo do líquido para o sólido. Ou o processo inverso. Quando eu estou no calor latente de vaporização, é quando eu estou indo do sólido, do líquido para um gás, para um vapor. Então, são os 2 tipos aí. Então, o calor latente de fusão é o calor que é absorvido ou cedido pelos corpos durante o processo de fusão do líquido para o sólido e vice-versa, com temperatura constante. Lembrando que aqui eu estou falando de isotérmicas. Se eu estou falando de isotérmicas, sempre a temperatura vai ser constante. E o calor latente de vaporização, o LV, é aquele que é transferido durante transformações gás-líquido ou líquido-gás. Cuidado, não é sólido aqui. Vapor líquido ou líquido-vapor. É de vaporização, bom? Não é de solidificação, não. Então, cuidado para não cair nesse erro bem aqui, Bom, deixa eu até mudar isso aqui. Em temperatura constante. É aquele que é transferido durante as transformações vapor líquido ou líquido vapor em temperatura constante. Lembrando que quando eu estou falando de temperatura constante, eu estou caracterizando aquele tipo de transformação como uma transformação em calor latente, tá bom? Estou falando deles como uma transformação de calor latente, justamente pelo fato de você não ter uma mudança de temperatura, apenas mudança de estado físico, ok? Então, sempre lembrar dessa situação aí dentro do meu sisteminha, ok? Bacana, 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 bacana. Vamos adiante. Exemplo de calor latente. Exemplos aí de calor latente dentro do meu sistema. Confira algumas situações cotidianas onde tem troca de calor latente. Quando aquecemos a água até a temperatura de 100 graus, ela inicia o processo de evaporação. Enquanto toda a água não está no vapor, sua temperatura não muda, ok? A gente aquece a água até uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, quando você chega a 100 graus Celsius, você está chegando no PV. Que é isso? Olha, a água tem 2 pontos principais. O ponto de fusão, isso aqui para água, gente, viu? Ponto de fusão, H2O. Deixa eu até mudar aqui rapidinho. Ponto de fusão, H2O. Aqui eu vou valer 0 graus Celsius.
E ali em cima eu vou ter o ponto de ebulição, ok? Que é o ponto de 100 graus Celsius. Olha aí. Então, eu teria de 0 até 100 graus Celsius. Ele inicia o processo de evaporação quando ele chega no 100 graus. Aqui eu vou ter o meu PV, ponto de vaporização. Aqui eu vou ter meu PF, ponto de fusão. Então, até toda a água virar vapor, eu não tenho mais mudança de temperatura. Ele vai permanecer 100. Até quando? Até ele terminar toda essa transformação aí dentro do meu sistema. Depois disso, ele pode variar a sua temperatura. Até lá, ele não varia, ok? Então, só para deixar isso aí atento a vocês. Outro tipo, quando jogamos água sobre uma superfície muito quente. Aqui eu estou falando de qual processo de transformação? Superfície muito quente, um jato de água dentro dela. Estou falando de calefação, ok? Lá na nossa aula de transformações de estados físicos, a gente explicou o que é uma calefação. Qual foi o exemplo que a gente deu na calefação? Bom, aquele exemplo de você derramar, você fez um ovo ali, né? Usou uma frigideira, uma panela, ela está muito quente. Quando você pinga uma água dentro dela, ela já foi aquela zoadinha, né? Aquele e a água evapora instantaneamente. Toda a água vaporiza-se quase que instantaneamente. Esse processo é chamado de calefação e envolve a absorção de calor latente. Como eu estou mudando de estado físico, estou indo da água, né? Do líquido para o vapor. Então, eu teria que respeitar essa situação aí quando eu falo de transformação em um sistema, ok? Um outro exemplo muito bom é quando a troca de calor latente, se tocarmos uma garrafa de refrigerante em baixas temperaturas e todo o seu conteúdo congelasse rapidamente em temperatura constante, graças a essa temperatura mais baixa que o ponto de fusão da água. Então, você pegou aquele refrigerante, almoço de domingo, botou para gelar. E aí, quando você foi retirar ele do congelador, né, do seu refrigerador, você cometeu um erro muito básico, que é abalar o sistema. Quando você está esfriando ele, aquele material, aquele recipiente, ele está cheio de um líquido, que está abaixo da temperatura de fusão dele. Então, ele está num líquido que já era para ter solidificado, mas ele não solidificou. Você pega o refrigerante, você vê que ele ainda está líquido dentro dali. Mateus, então por que quando eu pego nele, você tem um congelar? Por que ele congela? Aquele líquido já era para ter congelado, já era para estar no estado sólido. Só que ele resfriou de uma forma que a gente chama de em repouso. Você não teve uma agitação do sistema. Então, todas as moléculas que compõem aquele sistema repousaram, tá bom? Esfriaram, perderam calor de uma forma gradativa e confortável. Então, você não teve um abalo de energia no meu sistema. Mas aquele líquido, vamos supor que o refrigerante congele numa temperatura de -6, -10 graus Celsius. Aquele líquido está numa temperatura muito baixa, certo? E aí o que é que você faz? Você toca no recipiente. Quando você toca no recipiente, o que vai acontecer? Os cristais que já eram para ter congelado, vão começar a se espalhar de uma forma violenta. Então, você abalou todo o sistema que estava em repouso. Ele resfriou de uma forma tranquila e você abalou o sistema como? A sua mão está a uma temperatura mais ou menos de 37 graus. Quando você pega no recipiente que está a -10, o calor da sua mão passa para o recipiente de uma forma muito violenta. Porque a diferença de temperatura é notável. Tanto é que você sente um incômodo, né? Você está perdendo muito calor pelas suas terminações nervosas, então você sente aquele incômodo de estar muito frio. Então, os cristais que estavam em repouso, eles começam a se espalhar rapidamente. E quando isso acontece, eles solidificam o líquido que já era para estar solidificado, tá bom? Já era para estar no estado sólido.
E como é que eu faço para evitar isso, Matheus? Não quero congelar o meu refrigerante e tal. Meu pai disse para eu pegar na parte de baixo do casco e tudo. Então, como é que eu faço para evitar isso? Bom, a dica que eu dou é: espalhe os cristais. Os cristais, eles não podem ficar em repouso, então você tem que agitar. Você pega a garrafa de refrigerante e você balança ela. Quanto mais você balançar, mais os cristais vão agitar, eles vão começar a aquecer um pouquinho, então eles não vão se espalhar com uma violência muito grande. Então dificulta ali o congelamento do líquido, tá bom? Não quer dizer que sempre vai dar certo, mas já é uma forma de ajudar aí para que você não consiga congelar o seu refrigerante. É sempre ter essa ideia de que os cristais eles precisam se espalhar para que você não tenha aquele congelamento. Mas no momento que você está congelando o líquido, que já era para estar congelado, você abalou o sistema. O líquido congelou dentro da garrafa, né? Dentro do recipiente. Aquilo ali é calor latente. Aquele líquido que está ali dentro vai estar na mesma temperatura até solidificar por completo. Depois que ele fica todo sólido, ele vai começar a perder calor para o sistema de novo. Então ele volta para o seu estado líquido, porque ele vai estar perdendo energia. Bacana? Mas até lá, ele vai estar no seu estado sólido. Você congelou a bebida. Bacana? Tranquilo? Exemplos aí de calor latente. Ok? E a gente chega nela, a famosa equação de calor latente. Eu sei que vocês adoram a parte da matemática, então nada mais justo do que apresentar para vocês a equação de calor latente. A equação de calor latente, gente, é bem simples, certo? É uma equação aí tranquila, que a quantidade de calor transferido é igual à massa do corpo vezes a latência. Calor latente é calculado pela razão da quantidade de calor transferida naquela determinada massa, desde que a transformação seja isotérmica, tá bom? Temperatura constante. Então, a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor latente do sistema, ok? Lembrando que isso aqui é dado em calorias por grama. Essa parte de latência aqui. Calor transferido, caloria. Eita, letra feia, minha gente. Deixa eu fazer aqui de novo. Aí continua feia, mas não tanto. Quantidade de calor transferido. Caloria. A gente já falou que a caloria é a energia que um sistema recebe ou perde, por isso você tem aquela nomenclatura de calorias em alimentação, tá bom? A quantidade de energia que seu corpo está recebendo. Massa. Grama. Ok? Calor latente. Caloria por grama. Ou também, quantidade de calor. Joule. Se for joule, então no sistema internacional. Massa do corpo no sistema internacional. Quilograma. kg. Calor latente. Quilograma. Ou joule por quilograma, né? Joule por quilograma dentro daquele meu sisteminha ali. Bacana? Tranquilo? E a gente chega nas curvas. Como eu tinha falado para vocês, a gente aprende a interpretar essa parte de curvas dentro do sistema. Aí a gente tem as mudanças de estado, né? Mudanças de fase, quando eu falo de calor latente dentro dessas mudanças. A mudança de fase em substâncias puras ocorre em temperaturas constantes. Olha, cuidado que ele vai te amarrar o tempo inteiro. Como assim me amarrar? Ele vai dar uma série de condições para que isso aqui seja verdade. Quando foge dessas condições, aquilo ali não é mais verdade, tá bom? A gente está indo para uma dificultação, está se tornando mais difícil, né? Aquela quantidade de informação. Então, preste atenção nas travas que ele lhe dá, ok? Sempre lembrando que quem manda é a questão. Eu falei várias vezes para você. Se a gente aprendeu a vida inteira, o mar é salgado, o céu é azul. Se a questão disser que o mar é doce e o céu é rosa, o mar é doce e o céu é rosa. Bom, quem manda é a questão. Então a questão ela vai te amarrar em várias situações para que você consiga desempenhar uma boa conta, né? Um bom cálculo. Olha aí. Mudanças de fase em substâncias puras. Olha a nomenclatura. Substância pura. E o que é uma substância pura? Uma substância pura é que tem apenas um componente.
tá bom? E muito cuidado quando eu falo de estar sendo formado por um componente, porque é natural e fácil você confundir substância pura com substância homogênea. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma substância pura, gente, uma substância pura, ela tem apenas um componente a sua formação. Por exemplo, H2O em estado puro só tem um componente, que é a água, né? Uma molécula de oxigênio com duas de hidrogênio abraçadas nela através de uma ligação do grupo FON. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, formando a famosa ponte de hidrogênio, né? Então você tem aí essa ligação que está sendo feita pura. Se você um dia tiver curiosidade de pegar uma garrafa dessa normal de água, garrafinha dessa que você compra na rua aí por R$2, um copinho de água, né, que você compra aí na rua por R$2, e você for ver a composição daquilo ali, você vai ver que ali não é só água. Ali tem uma água e uma série de quantidade de sais e minerais que são necessários para o nosso consumo. Não é ruim ter isso, tá bom? Água pura, ela não pode ser bebida. Você não pode beber H2O de uma forma pura, porque ela é tóxica para o corpo humano. Mas a água hidratada, né? Quando você tem ali a água alcalina, que a gente chama, cheia de nutrientes, aí sim, você necessita daquela água para ter vida. Então, sempre ter essa noção aí de que um componente apenas é uma substância pura. Quando você tem uma mistura, tá bom? Aí a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. No caso da água, é uma mistura. Só que você não consegue diferenciar todos os componentes. Então, é uma mistura homogênea. Quando você tem água e óleo, por exemplo, é uma mistura também, mas heterogênea agora. Você consegue diferenciar a água do óleo, né, pela diferença de densidade. Mas sempre lembrando que existe essa classificação, essa característica aí dentro do meu sistema. Bacana? Ocorrem em temperaturas constantes. Próxima trava que ele te dá. A temperatura tem que ser constante. Se a temperatura está sendo constante, significa que o delta-teta, ou seja, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, tem que valer zero. Então, se ele começa em 100, ele termina em 100. Se ele começa em 20, ele termina em 20. Se ele começa em 5.000, ele termina em 5.000. A temperatura é sempre constante. Mediante a absorção ou liberação de calor latente, justamente, latente, substância pura em temperatura constante, morreu, é calor latente. Todas as substâncias puras apresentam uma curva de aquecimento parecida com o gráfico abaixo. Olha aí, você tem um crescimento no ponto 1, no ponto 2 constante, ponto 3 crescimento, ponto 4 constante, ok? As curvas de aquecimento relacionam a temperatura do eixo Y, que é aí o eixo da temperatura, com a quantidade cedida ou recebida, que é o eixo X, quantidade de calor. Nas mudanças de fase, nos processos 2 e 4, a temperatura permanece constante, embora ainda haja troca de calor. Olha aí, você tem temperatura constante aqui, ó, né? Dentro desse meu sistema. Você também tem temperatura constante aqui, ó. Certinho? Olha aí. As duas temperaturas são constantes. Mas quer dizer que o cara não absorve nem perde calor? Não. Quer dizer que ele está absorvendo ou perdendo calor, mas, contudo, todavia, entretanto, ele não está usando para variar a temperatura. Ele está usando para variar estado físico. Então, quem seria nesse meu ponto 1 aqui embaixo? Ah, Matheus, abaixo de 0 graus. Olha aí, olha o encontro. Temperatura e quantidade de calor, que é 0. Abaixo de 0 graus, eu não vou nem botar 0, né? Porque aqui eu estou falando da água. Eu vou botar isso no caso geral. Então, começou quando? Quando a temperatura está mais baixa possível. Quando a temperatura está mais baixa possível, eu tenho qual tipo de estado físico? Eu tenho um estado físico de solidificação, né? Tá sólido aquele negócio. Então, aqui eu tenho um estado sólido. No 3, vamos falar primeiro do 3 para depois falar das transformações. No 3, eu tenho qual estado físico? Bom, eu estava sólido, cresceu a minha temperatura, aumentou, e aí eu mudei de estado físico. Eu estou saindo do sólido, aumentando a temperatura. Eu vou para qual estado físico? Líquido. Bacana. Aí eu tô no 4 agora, né?
Aumentou minha temperatura, depois passou em diante, passou subindo aqui, ó. Tô nesse outro ponto aqui, chamar de ponto 5. Não veio no gráfico, mas a gente vai botar agora. Qual é o estado físico que vem depois do líquido? Vapor, né? Gasoso, deixa eu botar gás aqui. Mais na frente a gente vai ver que existe uma diferença entre gás e vapor, tá bom? São duas coisas diferentes. Mas por enquanto a gente bota tudo como gás. Tá. E nas partes misturadas, Matheus? Nessa posição 2 e nessa posição 4. Por que tu pulou elas? Porque eu falei para você o seguinte. O que foi que eu falei para você? Eu falei para você que esse meu sistema, ele tem uma quantidade, né? Ele tem uma quantidade de calor interessante para dentro desse sistema. Por quê? Porque o calor ele vai variar a temperatura ou estado físico. Quando eu estou no 1, 3 e 5, eu estou variando temperatura. Quando eu estou no 2 e no 4, eu estou variando o quê? Estado físico. Então, no 2, eu não tenho só sólido, não é? Porque eu tenho ali uma mudança de estado físico. E nem tenho só líquido, porque o que era sólido ainda não virou todo líquido. Então, eu estou tendo o quê? Uma mistura. No 2, então, eu tenho o quê? Eu tenho um sólido mais líquido? É, você tem um 2. Ele não está mudando? Ah, entendi. Então, ele estava sólido. Aqueceu, 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 aqueceu. Chegou no ponto, ele se transforma. Isso. Então, ele está passando de sólido para líquido. Boa, isso aí. Então, tem os dois. É, justamente. E aí, depois ele começa a crescer de novo. Aumenta, 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 aumenta. Está só no líquido. Varia a temperatura, não varia estado físico. Varia a temperatura, não varia estado físico. Aí, chegou no ponto 4. Quando chega no 4, o que foi que aconteceu? Ah, ele chegou no ponto de PV, né? Ponto de vaporização dele. Ah, entendi. Então, agora, ele vai variar. Quem? Líquido para gasoso. Ah, quer dizer que ele está mudando. É, se ele está mudando, tem um 2. Isso. Por quê? Porque o líquido está virando gasoso. Enquanto eles estão se transformando, você tem os dois dentro daquela situação. E aí, depois você passa desse ponto, você começa a ter apenas gasoso, que vai subindo indefinidamente dentro daquele meu sistema ali, ok? Sempre lembrar dessa parte aí. Olha aí. Agora, quando eu falo da água, né? Aquele meu exemplo ali. Calor latente representado pelo laranjinha e o calor sensível representado pelo azul. Calor sensível, responsável pela mudança de temperatura. Sensível muda a temperatura. E o latente? Latente muda o estado físico, tá bom? Do material. Então, sempre tem noção disso aí. Tava sólido, ou seja, estava na temperatura abaixo de 0 graus, e aí eu chego na fusão. Olha aí, não varia a temperatura. Percebam que a fusão começa em 0 e termina em 0 também. Se eu não vario a temperatura, eu vario o estado físico. Então, seria sólido mais o líquido. Isso aqui é para o de fusão, né? Situação de fusão. Certo. Quando eu estou no líquido, estou subindo. Aumentou a minha temperatura. Aumentou a minha temperatura, líquido, 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 líquido. E aí chegou em 100 graus. Quando chega em 100 graus, eu cheguei no meu ponto de vaporização, né? Então, eu tenho qual mudança de estado físico? LV, latente de vaporização. Aqui LF, latente de fusão. Então, aqui eu vou ter qual estado? Líquido mais gasoso. Porque você vai ter essa transformação. Enquanto o líquido não mudar e virar todo gasoso, o líquido não mudou e virou todo gasoso, aquele gasoso ali, ele não vai poder aumentar a temperatura. Passou da vaporização, o gasoso começa a alavancar ali sua temperatura de gás até o infinito. Depois a gente vai ver que existe um chamado ponto máximo, né? Aqui tudo que é chamado de ponto de máximo valor de temperatura. Quando você chega nesse ponto máximo, você não tem mais gás. Desculpa, você não tem mais vapor. Você tem gás. Qual a diferença? Olha, o vapor, ele pode voltar a ser líquido. Quando você tem um vapor resfriado, ele volta a ser líquido. Bacana? Então, ele faz o processo inverso. Aqui a gente está subindo temperatura. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou subindo temperatura. Só que isso aqui é um gráfico reversível. Eu posso descer temperatura também. Eu posso descer essa temperatura.
Quando eu faço esse processo inverso, eu estou fazendo com que o gasoso perca calor, tá bom? E vá para o estado líquido. E o líquido perca calor e vá para o estado sólido. Então, é um processo reversível. Você consegue ver isso na água de uma forma bem clara. Gelo vira água vira vapor. E o contrário também acontece. Vapor vira água vira gelo. Então, você tem uns processos aí de inversão claros na água. Você consegue imaginar todos eles, tá bom? Mas existe uma coisa chamada de ponto máximo que você tem para um material. Depois que passa aquele ponto máximo, você não tem mais vapor, você tem gás. E o gás, ele não consegue voltar ao seu estado líquido, tá bom? Essa é a diferença. O gás, ele é reversível, ele não consegue mais voltar para o estado líquido. Então, esse termo que a gente usa muito, gás, gasoso, é meio que errado. Mas a gente vai ter uma aula só para falar desse ponto aí, tá bom? Ponto de clímax, que é o ponto mais alto que você pode chegar em uma determinada tabela. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, certo? Mas não fique triste, tá? Já já a gente volta. Vamos dar só um intervalo rápido, que você possa tomar uma água e ir ao banheiro rapidão. E daqui a pouco a gente volta, principalmente para dar início às nossas questõezinhas, tá bom? Então, vai lá rapidinho, tomar água e ir ao banheiro, que já já a gente volta. Tchau!